A gente escuta, e não é segredo para ninguém, que a gente escuta que há projetos a nível federal ou mesmo algumas iniciativas, acho que não nessa gestão do Detran, mas talvez em outras, né? De iniciativas ali colocando o despachante como um intermediário ou até um atravessador, às vezes, né? Usam essa terminologia pejorativa para, de certa forma, descredibilizar a categoria. Eu acho que o que o Leandro falou é muito claro no sentido de que a gente cada vez menos é o intermediário e a gente é mais o executor final. Sim. A gente hoje executa 100% do serviço e não tem uma revisão, não tem uma etapa onde que ficou para o Estado fazer, né? Então a gente faz ali a intenção da venda, a gente faz a transferência do veículo com a vistoria do veículo e a gente entrega o veículo licenciado pronto para rodar para a pessoa. Sim. Isso vai para o Detran para fins de auditoria? Vai, mas não tem nenhum trâmite de intermediação mais. É uma execução total do serviço público, né? Sim. E eu acho que, de novo, a gente sabe disso, a gente entende isso e às vezes acho que falta a gente comunicar isso melhor, principalmente com a sociedade, eu vejo, né? Porque, assim, dentro da categoria isso é claro, até para quem está no Detran isso é claro, quem está no dia a dia reconhece isso, mas às vezes para a população em geral eu ainda vejo que algumas pessoas vão lá e acham que vou levar uma documentação do despachante que ele vai levar ao Detran para o Detran fazer o meu processo. Isso acabou, isso não existe mais, né? O despachante faz todo o procedimento, o Detran é um órgão, e eu acho que enquanto órgão público, é um caminho muito bom do Detran trilhar. Ser um órgão gestor, auditor e estratégico para o trânsito, né? A gente tem o Detran como o órgão máximo de trânsito no Estado. O Detran tem que estar na estratégia da política de trânsito. Ele tem que estar desenhando qual que é a parte educacional, a parte de fiscalização, a parte de redução de sinistro, a parte de registro, mas não fazer o registro, né? Ele tem que delimitar os parâmetros e a execução tem que ser feita pela iniciativa privada, né? Parece não ter mais espaço em 2026 para a gente falar assim, não, então a gente tem que tirar coisas da iniciativa privada e vamos colocar no Estado. Aí a gente, então, contrata muito mais gente e tudo, porque a pessoa quer ligar e quer ser atendido por uma pessoa, né? Então, quantos servidores eu vou precisar ter para atender toda a população ligando para um órgão público? Hoje não dá suporte isso. A né? estrutura do Detran também hoje não comporta outra. Ele já tem o profissional despachante que faz esse tipo de serviço para o Detran. Então, hoje o Detran só tem que funcionar com o quê? Um órgão fiscalizador. Né? O despachante já faz essa parte burocrática em todo sentido, do começo ao fim do Eu costumo processo. dizer, Marcos, que a visão de futuro, você falou, Douglas, que te agradeço, inclusive, que eu tenho sempre uma visão um pouco mais à frente. Não sei se eu mereço tanto elogio, mas assim, eu sempre vejo qual o próximo ponto de melhoria. Né? É sempre assim que eu costumo observar as coisas. E a minha visão de futuro para a Detran é que o Detran ele tem que ser cada vez mais fiscalizador, auditor e menos executor. O Estado em si, obviamente, tirando aquelas funções que o Estado não pode constitucionalmente terceirizar, a visão de futuro, se a gente pegar os principais e mais evoluídos países no mundo, você vai ver que o Estado ele audita e ele concede permissão para que uma iniciativa privada toque um serviço à população. Não à toa a gente vê aí que existem excelentes rodovias pedagiadas, administradas, com baixo custo e com qualidade. No Paraná a gente viu que quando a gente ficou pouco tempo sem o pedágio, não estou querendo aqui entrar na celeuma de está certo ou errado, mas a qualidade da via caiu. Porque o Estado não tinha velocidade suficiente, fez um bom trabalho na medida do possível de recuperar o que era possível. Mas a iniciativa privada ela sempre foi mais rápida. E não é diferente na nossa categoria. Eu entendo que despachantes, centros de formação de condutores, as clínicas, toda essa iniciativa privada contribui demais. Cada vez mais o Detran precisa. É inadmissível a gente pensar hoje que o Estado teria que ele ter prensas, ele bater a placa, ele fornecer a placa. Tá aí as estampadoras que dizem que você consegue num sábado, 11 horas da manhã, bater uma placa, porque finalizou seu documento 6 horas da tarde. Se fosse o Estado responsável por isso, você só poderia confeccionar e estampar a placa na segunda. E tem um ponto que eu sempre gosto de colocar quando a gente está falando disso, para não ficar parecendo uma coisa que a gente quer, de certa forma, avançar sobre o Detran, né? Sim. A gente tem um ótimo relacionamento com os servidores do Detran, que a gente conversa com a diretoria do Detran. Então, assim, o que eu falo é sempre um ganha-ganha.
Porque assim, imagina lá um DR, ele não concede a concessão da rodovia. Aí, em vez dele ter um cara, gestor de contrato, alguém analisando contrato, ou desenhando, ou fazendo uma fiscalização, ou analisando projetos estruturais, ou de engenharia, ou não sei o quê, ele vai estar contratando o pintor de faixa. Porque ele vai ter que ir lá pintar a faixa quando apagar. Ele vai contratar o roçador. Então, assim, me parece que no serviço público também tem um ganho. Porque o servidor, ele vira... ele vai para um nível mais estratégico, um nível de mais gestão, um nível mais... e menos operacional. E automaticamente, pode não ser imediato. A gente sabe que no serviço público isso não é imediato pelas questões legais e normativas. Então, não é porque mudou de função, então o servidor vai ganhar um reajuste ou vai ter uma remuneração maior. Mas a médio e longo prazo é isso que acontece. As categorias, os órgãos públicos que se estruturam para isso se tornam órgãos onde que os servidores são mais valorizados e onde os servidores têm atuação maior e automaticamente maior remuneração e maior visibilidade. Né? A gente pode olha Banco Central, CVM, olha essas agências reguladoras, ANEEL, Anatel, eles têm, vamos dizer assim, remunerações para o padrão do serviço público as mais altas do que os órgãos de execução, né? Então, é natural. Então, é um ponto que eu também gosto, às vezes, colocar no debate isso, que para o Detran, mesmo o Detran enquanto órgão, a gente sabe que tem um ganho para o Estado de eficiência, de custo, mas para o próprio servidor, que às vezes num primeiro momento pode ler isso como estou perdendo alguma atribuição, estou perdendo algum serviço, não. Porque tende a transformar o órgão num órgão mais especializado, mais gerencial, e isso leva a um aumento, inclusive, de remuneração. Sim. Então, só deixar esse ponto que eu sempre gosto de colocar para a gente... A gente não é concorrente do Detran, né? Exato. A gente é parceiro do Detran. Exatamente. Além disso, há de se entender também que o que se gera emprego, receita com a área de serviços nesse país é muito superior ao da indústria, que tem o seu papel, tem a sua importância, mas a área de serviços, se você pegar, por exemplo, o setor de serviços, um que mais grande cresce shopping no país, center, né? Quantas pessoas ele não emprega? Se você pegar um shopping Miller e pegar uma indústria de pequeno porte, de médio porte, não vamos falar de trazer uma grande montadora, uma indústria de embalagens, uma indústria de pequenos produtos. Um shopping de uma grande cidade como Curitiba, Londrina, Maringá, enfim, das que temos, emprega muito mais pessoas. A área de serviços, ele tem o profissional direto, o profissional indireto, o terceirizado. Envolve mais gente. Né? Exatamente. Exatamente. Então você fomenta a economia, gira a roda da economia, porque está sempre gerando uma cadeia de empregos para a prestação de serviços. Né? E outra, o despachante não tem sábado, não tem domingo, hora. O cliente solicitou, o despachante vai lá e atende, né? Resolve o problema do cliente. Então, isso agiliza muito, né?